Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um programa da Matemática Humanista ao vivo. Eu sou o Carlos Matias e hoje venho falar com vocês sobre algo especial. Queridos, nós vamos descobrir, tenho certeza que é uma dúvida que vocês têm há muitos anos, talvez sem conseguir dormir por causa disso, mas o que uma caminhada, números complexos e uma equação do segundo grau tem em comum? Essa é, digamos assim, uma das perguntas da vida, tá certo? Eu tenho certeza que todos vocês ficaram curiosos, mas de uma maneira surpreendente a gente vai relacionar essas três coisas de uma maneira super criativa, super divertida. Então apertem os cintos, eu espero que vocês gostem do programa de hoje. Deixa eu dar um abraço para todo mundo que está no chat. Bárbara Marinho tá aí, a Débora Moraes também, José Cândido Pereira Guimarães, grande José Cândido, um abraço para você. João Rodrigo, todo mundo que está no chat presente, muito obrigado, uma boa noite. Então, deixa eu falar com vocês sobre, de uma maneira resumida, só falar o que a gente vai tratar hoje no nosso programa. Bom, então a ideia hoje é nós falarmos sobre algumas relações inusitadas entre álgebra, geometria e uma interpretação que eu diria que é desconhecida pelas pessoas. Normalmente não é um tipo de abordagem que seja feita, tá certo? Essa abordagem ela foi feita em um livro que eu escrevi em 2008, né, que está à disposição dos interessados, tá certo? Dá para fazer um download, depois eu vou passar para vocês como, tá certo? Mas vamos então ver como essas coisas estão, afinal de contas, relacionadas. Bom, inicialmente, para a gente começar o programa, eu vou fazer uma breve revisão do episódio 11, que é o professor para que serve o número complexo. Esse foi um dos programas da Matemática Humanista que mais causaram impacto. Eu até confesso a vocês que quando eu estava pensando no tema do programa dessa semana, eu falei assim, que, olha, se eu falar em alguma coisa de números complexos, eu acho que vai ser muito interessante. E o programa de hoje não deixa de ser uma continuação ou um aprofundamento, em certo sentido, do episódio 11 da Matemática Humanista, para que serve um número complexo. Quem não viu, não tem problema. Quem estiver agora assistindo o programa, não tem problema, tá? Vocês podem assistir depois, mas o que eu vou falar aqui já é suficiente para vocês entenderem e participarem do programa de hoje, tá certo? Mais à frente eu coloco um QR Code do link, né? Ou vocês podem ir no próprio canal do YouTube. Por sinal, o pessoal que ainda não estiver inscrito no canal, eu peço para que vocês, pessoal que está assistindo agora no Facebook, por exemplo, se inscreve lá no canal do YouTube, www.youtube.com/matemática humanista, aperta lá o botão e clica no sininho para você saber, toda vez que a gente entrar ao vivo, você saber como é que as coisas estão. Então, bem-vindos, vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre números como operadores geométricos. Isso foi uma coisa que eu falei nesse programa da Matemática Humanista, no episódio 11, eu falei sobre os números enquanto operadores geométricos. Essa foi uma ideia de um matemático norueguês chamado Casper Wessel. E o Wessel publicou um artigo, eu até vou falar sobre isso no finalzinho do século XVIII, que contém essa grande ideia. Tá certo? Eu vou falar sobre isso, vou falar um pouco sobre números complexos e transformações geométricas no plano. Isso é muito interessante porque conecta a vários assuntos que são efetivamente trabalhados agora, ainda mais com a Base Nacional Curricular Comum, até mesmo já no ensino fundamental. Não que a gente fale em números complexos no ensino fundamental, mas é possível fazer conexões entre as coisas, tá certo? Eu até abordei isso bastante naquele episódio 11, que eu falei para vocês lá dos números complexos. E vou finalmente abordar de uma forma muito incomum, algo inesperado realmente, de como se interpretar uma solução complexa de uma equação de segundo grau. Na verdade, eu coloquei de segundo grau, mas pode ser de qualquer grau. Pode ser do 20º grau, do 50º grau. Não precisa ser do grau 2, segundo grau. Eu apenas coloquei grau 2 porque é uma que eu acho que talvez
as pessoas ouçam mais falar a respeito. Então, mas de toda maneira, pode ser qualquer grau, tá certo? Então, vamos lá, relembrando o pessoal do chat que tá chegando agora, Daniele Bruno, e aí Dani, beijo pra você, a Júlia Neta Salvador, um beijo pra Júlia, Alberto Menezes, Ricardo Almeida, Finanças com Sabor, e aí sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado pela presença. Então, eu quero apenas relembrar a vocês de algo que eu falei no programa da Matemática Humanista, episódio 11, sobre os números complexos, de que os números reais, eles podem ser percebidos de 3 maneiras, assim. Há 2 que são as mais comuns, tá certo? Que é contar, né? Você pode usar números reais para contar, não todos os números reais, né, são úteis a tal fim, mas alguns deles são, outros são úteis para medir, né? Mas há ainda uma terceira prática, que é uma prática interessante, que é algo que a gente faz com o número real, aproximando-se das operações usuais da adição e da multiplicação reais. Vou explicar melhor isso. Qual é essa terceira maneira? Quer dizer, a gente vai expandir, no momento aqui, o foco do programa de hoje, eu vou falar sobre a expansão feita pela multiplicação, tá certo? Então, como eu disse, o Wessel foi um matemático norueguês e no final do século XVIII, ele publica, na verdade, foi um artigo que ficou um pouco assim, desconhecido por quase 100 anos, quase no final do século XIX, que isso realmente ganha um corpo, mas on the Analytic Representation of Direction, an attempt, que uma, assim, tentar representar analiticamente a direção. Né? Isso é algo interessante, porque nesse artigo ele propõe o uso do número real de uma maneira geométrica, que eu vou explicar agora como é que é. Então vamos com calma. Como assim? Como assim, Matias? Como assim? Então eu quero convidar, eu vou escolher um número real simples. Tá? Um número real 3. Tá? Um número 3. Aí eu pergunto para vocês o seguinte: o número 3, ele pode ser visto para contar 1, 2, 3. Ele pode ser usado para medir 3 metros, né, representar o resultado de uma prática de medida, ele pode representar o resultado de uma prática de contagem. Agora, ele pode também fazer o seguinte, ó. Por exemplo, 4 vira 12. 5 vira 15, 8 vira 24, 12 vira 36, 16 vira 48. Então, o que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí? Eu estou pegando os números que estão na coluna da esquerda, eu estou triplicando esses números, eu estou multiplicando esses números por 3 para obter os números da coluna da direita, certo? Então, veja, eu posso, portanto, imaginar que o número 3, ele é um número que triplica. Ou seja, o número 3, eu posso tratá-lo isoladamente e contar e representar o resultado de uma contagem. Eu posso medir e posso representar o resultado de uma medida. Agora, eu posso usar o número 3 como um operador, no sentido de alguém me dá um número e eu triplico esse número. Quer dizer, o número 3, ele seria o número que, quando eu o aproximo da operação de multiplicação, ele torna-se o cara que triplica, o número que triplica. Bom, qual é o sentido e a utilidade disso? Essa é a tônica
do nosso papo de hoje. Então isso é uma coisa importante que vocês entendam mesmo, tá certo? Onde a gente faz isso de multiplicar, por exemplo, um número por 3, a gente pode também multiplicar um vetor por 3, né? Então essa ideia de multiplicar um vetor por 3 quer dizer o quê? Qual é o efeito geométrico de se multiplicar um vetor por 3? Eu tenho um certo vetor, todo vetor ele é definido a partir de 3 grandes atributos, né? O módulo, a sua direção e o seu sentido, certo? Então esses 3 atributos definem os vetores. Quando eu multiplico um vetor por 3, né, no ato de se multiplicar o vetor por 3, como que esses atributos se modificam? Né? Por exemplo, a direção muda, a direção do vetor muda quando eu multiplico esse vetor por 3? Não, a direção é mantida. O sentido desse vetor muda? Também não, o sentido é mantido. O único atributo, né, que muda é o módulo, é o comprimento dele, né, que é triplicado. Então, quando eu multiplico um vetor por 3, e eu imagino 3 como o cara que triplica um vetor, esse vetor ele é modificado não em sua direção, não em seu sentido, mas em seu módulo. Né? O tamanho desse vetor ele é triplicado. Então esse seria o efeito geométrico de se multiplicar um vetor por 3. Tá? Então, eu pergunto, que é isso daí. O que seria, por exemplo, multiplicar um vetor por menos 2? Menos 2. O que seria... Vamos lá, pessoal do chat. Paulo Henrique, boa noite. Paulo Henrique, Denise, boa noite, querida. Kelly Santos, João Batista, Daniel, todo mundo está chegando aí no chat. Está cheia a sala hoje. Sejam bem-vindos, queridos. Eu pergunto o seguinte: se eu multiplicar um vetor por menos 2, qual é o efeito geométrico, né, resultante desse ato? Que modificações o vetor sofre? Eu mudo a direção do vetor? A direção do vetor muda quando eu multiplico um vetor por um número real, pelo número menos 2? Não, não muda, certo? Então, quando eu multiplico um vetor por menos 2, a direção não é afetada. Na verdade, quando nós multiplicamos um vetor por um número real, eu consigo mudar no máximo sentido e módulo. A direção de jeito nenhum. Até porque, se eu conseguisse, eu sairia da própria reta real, tá certo? Então, quer dizer, a manutenção da direção é algo esperado e desejável. Mas reparem, por exemplo, o menos 2. Qual é o efeito geométrico de nós multiplicarmos um vetor por menos 2? É manter a direção, é inverter o sentido, porque o número é negativo, então o vetor vira para trás, e o módulo é dobrado. Ou seja, esse menos na frente do número provoca uma inversão do sentido do vetor, né? E o valor absoluto, que é 2, é o fator multiplicativo de modificação do módulo. Quer dizer, o módulo do vetor ele é dobrado. Tá? Então, menos 2 é o cara que inverte sentido, dobra comprimentos, dobra módulo do vetor e mantém a direção. Tá certo? Então, reparem, vejam só que interessante. A regra dos sinais, aquela coisa do menos vezes menos dá mais, que é um suplício no ensino fundamental, ela pode ser entendida dessa maneira, de uma maneira muito interessante e fácil, né, de entender. Por sinal, foi um caos para poder... Foi uma dificuldade para se chegar nisso que eu vou falar agora.
Foram centenas de anos, para falar a verdade, tá? Então um cara que fez isso, que eu vou mostrar para vocês, foi um cara chamado Hankel. E o Hankel, ele fez isso baseado na ideia do Wessel. Então isso é uma coisa importante. Então veja bem, quando eu tenho V, o menos 2 é virar para trás e dobrar. Então esse vetor vermelhinho é o menos 2V, tá certo? Menos 2V. Agora, olha só que coisa. O que seria menos 2 vezes menos 3? Vamos agora tentar entender isso. Vamos lá, menos 2 vezes menos 3. O que acontece com um vetor se eu multiplicar esse vetor por menos 3? Ele vai manter a direção, ele vai inverter o sentido e vai triplicar o módulo. Ou seja, o efeito geométrico que eu promovo sobre um vetor ao multiplicá-lo por menos 3 é manter direção, inverter o sentido e triplicar o módulo. Quando eu multiplico, digamos que eu pegue agora o resultado disso, né, dessa ação, e eu multiplique por menos 2, o que vai acontecer? Bom, quando eu multipliquei por menos 3, eu virei o vetor, eu troquei o sentido. Se eu vou multiplicar agora por menos 2, eu vou ter que inverter de novo. Ou seja, ele vai voltar ao sentido original, né? E eu vou dobrar o módulo, que anteriormente havia sido triplicado. Então eu vou dobrar o que foi triplicado. Ou seja, é o efeito geométrico resultante de multiplicar um vetor primeiro por menos 3 e em seguida por menos 2 é a mesma coisa que multiplicá-lo por 6. É como se o 6 fosse quase que um operador composto, é a composta, né, das duas ações geométricas anteriores que eu fiz. Né? Eu estou entendendo o 6, né, como sendo o cara que me dá o efeito geométrico resultante da composição da multiplicação por menos 3, seguida da multiplicação por menos 2. Não sei se eu fui claro. Fui claro? Vou falar de novo. Olha lá, vamos lá. Quando eu multiplico um vetor por menos 3, pega um vetor V, multiplica por menos 3, ele vira para trás e triplica. Se eu multiplicar esse vetor grandão, que virou para trás, por menos 2, ele vira de novo e dobra. Ou seja, ele vira e vira duas vezes, ou seja, no final das contas, o sentido volta àquele original, inicial, e o módulo foi multiplicado por 6, ou seja, o efeito geométrico obtido, tá, por duas operações consecutivas de multiplicação por menos 3 e menos 2 é o mesmo que 6. Então, nesse sentido, quando eu escrevo isso, que menos 2 vezes menos 3 é igual a 6, eu estou dizendo que o efeito geométrico de um lado é o mesmo efeito geométrico do outro, quando feito sobre um vetor. Tá claro ou não está? Está confuso ou não está? Queridos aqui, quer aí, pessoal do chat? Falem aí. Hoje eu tô com a gota. Hoje eu tô com a gota, realmente. Estou animado. Essa semana passada estreou o podcast Matemática Humanista. Queridos, quem não está sabendo disso, e já está no Spotify, já está no Apple Podcasts, Matemática Humanista, e olha, o episódio 2 vai entrar essa semana com uma entrevista nada mais, nada menos do que com o professor Ubiratã D'Ambrosio. Eu vou conversar com o professor Ubiratã D'Ambrosio sobre matemática humanista e etnomatemática, as relações entre uma e outra. Vou fazer um review do livro da experiência matemática do Reuben Hersh e do Philip Davis. Queridos, ó, não percam, esse episódio está demais. O primeiro episódio, ele foi para a gente falar um pouco sobre a matemática humanista, responder algumas perguntas do pessoal, mas olha, eu tô assim vibrando, porque agora começam os quadros
E para mim é um sonho, estou muito feliz de estar realizando esse sonho. Eu sou fã de rádio, eu sou fã demais disso tudo. Para mim está sendo uma experiência incrível que eu estou amando. Eu agradeço a todos que estejam compartilhando aí esse podcast e vocês estejam gostando. Muito obrigado pela presença. Eu tenho novidades hoje sobre ainda mais outras coisas que eu vou falar no final do programa. Mas então, tá claro isso daí? Então, a regra dos sinais, quando você fala que menos vezes menos dá mais, o que a gente está, na verdade, falando nesse sentido geométrico é que se você inverter o sentido 2 vezes, você volta para o sentido original. É isso que menos vezes menos dá mais significa nesses termos que eu estou colocando aqui. Essa é a melhor maneira verdadeiramente da gente tratar esse assunto. Verdadeiramente. Então, tá aí. O resultado qual é? Manter a direção e o sentido e sextuplicar o módulo. Isso é o 6. Beleza? E o -1? Agora que vem a história. Queridos, apertem os sinos que o negócio vai ficar bom agora. O -1, qual é o efeito geométrico do -1? Pessoal do chat, Rafaela Chaves está dando boa noite, humanistas. Boa noite, Rafinha, um beijo para você. Denise entendeu perfeitamente. O Alberto também falou, muito obrigado. Então vamos lá. O que o -1 significa? Multiplicar um vetor por -1 significa manter a direção, manter o módulo também, e é só virar o vetor para trás, ou seja, é só inverter o sentido. Ou seja, -1 significa apenas inverter o sentido de um vetor. Essa é a ação geométrica, é o efeito geométrico que eu promovo junto a um vetor quando eu o multiplico por -1. Então, se eu tenho um vetor como esse aqui, -1, puf, ele virou para trás, tá certo? Se eu multiplicar -1 de novo, ele volta para o vetor original. Então isso seria -1 vezes -1 igual a 1, tá certo? Quer dizer, você invertendo 2 vezes dá no mesmo. O dá no mesmo, que é manter tudo, é o 1, tá certo? Bom, então agora que vem a história. Todo mundo fala que i ao quadrado, o número complexo i ao quadrado é -1, i ao quadrado é -1. Aí eu pergunto, veja, haveria alguma transformação geométrica que, se você realizasse por 2 vezes consecutivas, o efeito geométrico seria o mesmo que virar o vetor para trás? Pessoal do chat, não sei se eu estou sendo claro. Vou perguntar de novo. Eu quero agora explicar para vocês o porquê que o número complexo i ao quadrado ele é igual a -1. Eu quero dar um sentido para isso. Esse sentido a gente não encontra em R. Em R é impossível você elevar qualquer número ao quadrado e o efeito geométrico resultante ser -1. Por quê? Porque se o número for positivo, ele mantém o sentido 2 vezes. Se o número for negativo, ele inverte o sentido 2 vezes. Então, em ambos os casos, você volta para o sentido original, ou seja, em R, todo número elevado ao quadrado é positivo, tá certo? Quer dizer, qualquer ação feita 2 vezes promove manutenção de sentido, tá certo? Agora, vamos tentar entender o que está acontecendo com -1. Eu preciso sair da reta. Então, a minha proposta a vocês é a seguinte. Se eu me imaginar em um lugar mais amplo, por exemplo, em vez de uma reta, como é a reta real, se eu me imaginar em um plano onde há mais espaço para eu me mover, tá certo? Haveria alguma transformação geométrica que, realizada consecutivamente por 2 vezes, corresponderia a -1, e aí, olha que beleza, o Alberto Menezes arrasou. Alberto, maravilha, rotacionar 90 graus. Deixa eu mostrar para o pessoal isso daí. Alberto, vamos ver o que o Alberto fez. Olha só que loucura. -1.
Olha só que coisa. Se eu rodo 90 graus uma vez, puf, ele vira para cima. Se eu rodo 90 graus duas vezes, ele vira mais 90, ele vira para trás. Ou seja, a composição de duas rotações de 90 graus, por exemplo, no anti-horário, poderia ser no horário também, tá certo? A gente é que escolhe um para ser o I, mas poderia ser o outro. Tem a ver com a orientação do plano complexo. Mas, de toda maneira, se eu rodo 90 graus uma vez e depois eu rodo de novo, né, o efeito geométrico é o mesmo do -1. Então, o que eu vou combinar com vocês é que multiplicar I seria um número complexo e seria o primeiro número capaz de alterar a direção do vetor. Lembrem-se, os números reais eles não eram capazes de fazer isso. Os números complexos são. Então o número I, ele é um cara que pega e roda uma vez e depois ele roda outra, tá certo? Então quando eu escrevo isso duas vezes, multiplico por I uma vez, multiplico por I de novo, tá certo? É o mesmo efeito geométrico de virar para trás, tá certo? Ou seja, se a gente entender como I, o número que faz girar 90 graus, o que vai acontecer? I ao quadrado vai ser -1. Surpreendente. Tudo isso que eu falei aqui com vocês agora foi uma breve revisão do que eu falei no episódio 11 da Matemática Humanista. Professor, para que serve um número complexo? Então, deixa eu resetar minha câmera. Então, perguntas. Pessoal, tem perguntas aí no chat? Alguém quer fazer alguma pergunta? Façam perguntas agora. Eu posso seguir e a gente faz perguntas depois. Tá tudo claro até agora? Eu precisava relembrar essas coisas, tudo isso que eu falei agora. Eu falei no episódio 11, mas eu precisei falar agora porque eu não tinha garantia de que todo mundo que está assistindo agora assistiu ao episódio 11 antes. Então não ia ser cordial com os espectadores da Matemática Humanista, né, assumir que todo mundo ia estar sabendo o que eu estava falando. Então eu fiz essa breve revisão, agradeço a todos aqueles que perceberam até agora, já sabiam disso daí, já viram e tudo mais. Eu peço desculpas e agradeço a paciência, mas agora a gente vai entrar na parte nova, que é a parte surpreendente. O Alberto Menezes está falando aqui que achou interessante. Pô, obrigado, Alberto, muito obrigado. A Marcele Santos chegou também, a Márcia Cristina chegou, a Rafaela, a Rafinha tá aí, a Denise, todo mundo. Então, beleza, a gente vai chegando, façam as perguntas de vocês, tá certo? O Alberto tá falando aqui o seguinte, que ele nunca tinha percebido dessa maneira. Pô, legal. Então, o que eu digo é o seguinte, Alberto, os números complexos, eles na verdade, eles são entendidos plenamente quando você se vê dentro da possibilidade de alterar a direção de vetores nesse sentido que eu disse, de aproximar o número da operação de multiplicação. Nesse caso aqui, eu quero chamar a atenção de que a multiplicação que eu falo complexa, ela não foi até esse ponto definida, tá certo? No episódio 11 eu falo sobre isso, eu converso sobre o fato dessa operação não estar definida, e eu coloquei um texto que eu escrevi, que é chamado Um Olhar Humanista sobre os Números Complexos, onde eu faço toda a construção que justifica, né, o motivo de a multiplicação complexa ser definida daquela maneira, né? O que se ganha fazendo aquilo. Tá? Então, eu não vou entrar muito nesses detalhes. O meu ponto hoje é apenas abordar realmente as equações polinomiais de grau 2 ou superior de uma maneira que vocês nunca viram e deixá-los boquiabertos, pois vocês ficarão boquiabertos, eu não tenho a menor dúvida disso. Tá certo? Então vamos lá, muito obrigado. Vamos seguir em frente, pessoal que está assistindo aí, vamos lá. Bom, o conceito de semelhança
ele é fundamental. Eu diria a vocês, de uma maneira que eu entro bastante em detalhes nesse texto que eu escrevi, eu diria a vocês de que o número complexo é a encarnação numérica do conceito de semelhança. Acreditem se quiserem, tá certo? Isso é um fato. Os números complexos promovem rotações, né, inversões, né, eles são capazes de rever o conceito de semelhança no plano complexo. Tá? Um ponto é que fica um pouco mais de fora é a questão da orientação, são as reflexões. Né? As reflexões elas não conseguem ser, digamos assim, conduzidas por meio de um número complexo. Mas, de toda maneira, é essencialmente o conceito de semelhança quando a orientação é mantida. Tá certo? Então, mas o meu ponto agora é o que acontece quando nós multiplicamos um vetor por um número complexo, de modo geral. Então, eu havia falado que quando eu multiplico um vetor por 3, o que acontece? Mantém a direção, mantém o sentido, né, e triplica o módulo. O que acontece quando eu multiplico por i? Por i, o que acontece? A direção é alterada, ela roda 90 graus no sentido anti-horário, tá certo? Ela roda assim, o sentido é mantido, né, dessa maneira, tá certo? E o módulo também. Então é uma mudança de direção, certo? Então a minha pergunta é, e se eu pegar um número a mais bi, qualquer complexo, e eu multiplicar por um vetor v, o que acontece? Então eu peguei a mais bi e estou colocando aqui, ó, ali em cima, multiplicado por um v. V é um vetor do plano. Imagina v é um vetor do plano qualquer. Então, quando eu multiplico a mais bi por um vetor, o que aconteceria com esse vetor no plano complexo? Bom, se eu uso propriedade distributiva, vai ficar AV mais BIV. Certo ou não? Tranquilo? AV mais BIV. Bom, AV, lembro que A e B são reais, certo? A e B são números reais. Então, quando eu multiplico o V, eu tenho o vetor V aqui. Se eu multiplico esse vetor V por A, AV, eu mantenho direção e eu posso manter o sentido ou não, depende do sinal do A, mas eu vou multiplicar esse módulo, né, pelo valor absoluto de A, tá certo? Quando eu pego o vetor V, tá certo? E eu multiplico por BI, o I faz esse vetor subir. E o B estica, né? Pode inverter o sentido ou não, né? Quando eu digo esticar, ele pode até contrair, depende do valor do B. Se o valor absoluto está entre 0 e 1, mas não vou ficar agora pirando com isso, mas o que eu digo eu tenho AV é uma componente na direção de V, e B e V ele é na direção ortogonal. Então, quando eu faço isso, o que acontece, né? A soma desses dois vetores torna-se a diagonal de um retângulo, aonde os lados são realizados pelo AV e pelo BIV. Tem um lado aqui que é AV, tem um lado aqui que é BIV, e eu pego a diagonal e esse é o vetor A mais BIV. Então, o que acontece na prática é que eu dou uma rodadinha e eu estico ele um pouquinho, tá certo? Então, esse ângulo ele tem a ver com esse A e esse B, tá certo? É o que a gente chama de argumento. O argumento de um número complexo, ele é o ângulo que esse número complexo faz com o eixo real, que é esse númerozinho que está aí, arco tangente de B sobre A, tá certo? Mas ao mesmo tempo, multiplicar por um número complexo, ele estica o vetor. O vetor que estava aqui embaixo, ele é esticado, né, por um fator, né, que é o módulo do vetor V. Então, o pessoal que lembrar
interpretação geométrica da multiplicação complexa, quando você multiplica um vetor por um número complexo, os módulos são multiplicados, os módulos, né, dos vetores são multiplicados e os ângulos são somados, tá certo? Então, eu vou dar um exemplo, é o que eu chamo de ampligiro. Eu não quero pirar muito nisso, porque isso é uma coisa que a gente vai ficar com um monte de desenho, vai ficar um pouco complicado. Eu até tirei um slide que tinha o desenho dessas coisas. Eu acho que é bobagem perder muito tempo com isso. Eu quero dar um exemplo concreto para vocês entenderem o ponto que eu quero chegar. Tá? É assim, para vocês entenderem. Prestem atenção agora que vai ficar claro. Quando eu multiplico um vetor V por 1 mais I, presta atenção, galera que está chegando no chat, Leandro Ferreira está chegando, maravilha que você chegou, amigão, depois você vê, você perdeu aí um pouco, não tem problema, se daqui a pouco você vê, não tem problema, vai estar hoje mais tarde no YouTube, no canal, você vê lá, você pergunta qualquer coisa, a Cláudia Andrade, tá chegando, a Priscila Areias, que estava sumida, ela chegou, Priscila Areias, um beijo para você. Então olha só, eu vou multiplicar um vetor por 1 mais I. Então, quando eu uso a propriedade distributiva, 1 mais I vira V mais IV. Certo ou não? Quero ver vocês escrevendo aqui no chat certo. Se não estiver claro, fale para mim. Não estou entendendo patavinas. E aí eu vou pegar minha caneca e a gente vai mandar a brasa aí. Vamos lá. Digam para mim, tá claro? Como é que eu multiplico um vetor por 1 mais I? Eu multiplico propriedade distributiva. Dá 1 vezes V, dá V, mais I vezes V. Então dá V mais IV. Tudo bem ou não? Certo. Débora está certo, João Batista, show de bola. Então estamos juntos. Bom, então o V está aqui. Aí eu pergunto, esse está o V. Aí eu vou multiplicar esse cara que está aqui do meu lado, eu vou multiplicá-lo por 1 mais I. Bom, então fica esse V, o IV é o quê? O V está aqui, tá certo? O IV faz isso, multiplica o vetor V por I, e o I é o cara que roda 90 graus. Então V mais IV é a soma desses dois vetores que estão na tela, aqui na minha frente, queridos. E aí, como que eu calculo a soma desses vetores, geometricamente? Vocês concordam, primeiro, que esses dois vetores têm o mesmo módulo? Porque o vetor V está aqui, e eu simplesmente subi com ele, rodei 90 graus. Então, o tamanho desses dois vetores é o mesmo. Então, quando eu uso a regra do paralelogramo para poder calcular a soma desses dois caras, o vetor, esse vetor cor de laranja que está aqui, ele é a diagonal, ele realiza a diagonal de um quadrado. Tá certo ou não? Tudo bem? Aí eu pergunto a vocês o seguinte, esse ângulo que está piscante, efeitos especiais da matemática humanista. Esse ângulo piscante, já que eu estou com a diagonal do quadrado, que ângulo que essa diagonal faz com o lado? Esse ângulo mede 45 graus, certo ou não? Em radianos, π sobre 4 radianos, certo? E qual é o comprimento desse vetor amarelo, esse vetor cor de laranja? Qual é o comprimento desse vetor cor de laranja? Ele é o comprimento do V multiplicado por raiz de 2. Certo ou não? Né? Não tem aquela história de que a diagonal do quadrado, de lado L, mede L raiz de 2? Não é isso que o pessoal fala? Quer dizer, o comprimento da diagonal de um quadrado, né? A medida dela é a medida do lado multiplicada por raiz de 2. Então, no caso aqui, se o meu vetor V tem módulo de V, o comprimento da diagonal é
pegar o módulo de V e multiplicar por raiz de 2. Então, vejamos, queridos, qual foi o efeito geométrico de eu multiplicar um vetor V por 1 mais I. Digam para mim, quando eu multiplico um vetor V por 1 mais I, o resultado, que é esse vetor laranja, ele é o quê? Ele é uma rotação, tá? Ele é uma rotação de 45 graus e tem uma homotetia, que é uma dilatação, e o fator, ele estica de que fator? Eu estou multiplicando o módulo por quanto? Por raiz de 2. Ou seja, o 1 mais I é o cara que faz girar 45 graus e ampliar e esticar comprimentos por um fator multiplicativo raiz de 2. Está claro, queridos, ou não? Como falava o meu filho quando pequeno, é sim ou não sim? Sim ou não sim, queridos? E ele é o cara que faz o quê? Ele roda 90 graus no anti-horário, mantém módulo, mantém sentido, tá certo? O que é o 3? Ele é o cara que faz o quê? Mantém direção, mantém sentido, triplica módulo, certo? 1 mais I é quem? É o cara que roda 45 e estica por um fator raiz de 2. Tá claro? Certo? Então, olha agora que o bicho vai pegar. Olha só, o negócio é o seguinte, correção, 8h43, queridos, perfeitamente planejado. Quando eu comecei o programa, eu falei assim, às 8h43 eu irei mostrar uma coisa de arrepiar os cabelos. Vamos lá mostrar, vamos lá. Aí eu falo assim, e se eu pegar 1 mais I ao quadrado? Queridos, o que significa 1 mais I ao quadrado? Aí a tentação do inferno, qual é? A tentação do inferno é vocês quererem pegar quadrado do primeiro mais 2 vezes, aí não tem graça. Não tem graça. Eu quero que vocês, nesse momento, deixem a álgebra de lado por um momento. E eu quero que vocês pensem comigo geometricamente, combinado? Então veja bem, 1 mais I não é o cara que roda 45 graus e estica por um fator raiz de 2? Então, se eu multiplicar por 1 mais I 2 vezes seguidas, eu vou estar compondo 2 rotações de 45 e 2 esticamentos, 2 homotetias de razão raiz de 2. Qual é o resultado final disso? Se eu rodo 2 vezes 45 graus e estico 2 vezes por um fator multiplicativo raiz de 2. Qual é o resultado disso? Eu rodo quanto no total? Se eu rodei 2 vezes 45, no total eu rodo 90, certo? 90 graus. Se eu estico por um fator raiz de 2 e depois eu estico de novo, a composição dessas 2 multiplicações por raiz de 2 fazem com que, ao final, o módulo seja dobrado. Ou seja, pegar 1 mais I e multiplicar 2 vezes um vetor por ele. 1 mais I vezes o vetor, depois multiplica por 1 mais I de novo. O resultado, o efeito geométrico resultante é rodar 90 graus e dobrar comprimento. Mas, se vocês pensarem bem, qual é o número complexo que roda 90 graus e dobra comprimento? Digam aí para mim, queridos no chat, qual é o número complexo que roda 90 graus e dobra comprimentos? 2i.
2i. O i roda 90, o 2 dobra. Ou seja, 1 mais i ao quadrado tem o mesmo efeito geométrico sobre um vetor que o 2i tem. Então, nesse sentido, 1 mais i ao quadrado seria igual a 2i. Aí, quem quiser algebricamente elevar 1 mais i ao quadrado, vai dar quadrado do primeiro, que é 1, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que é 2i, mais o quadrado do segundo, né, que são duas rotações de 90, é menos 1. Então vai matar, vai dar 2i. Então essa é uma maneira de geometricamente a gente entender que 1 mais i ao quadrado é igual a 2i, sem fazer qualquer conta como essa que está aqui do lado. Então o que eu vou fazer a seguir, e a gente vai chegar nas equações do segundo grau, e é surpreendente, é rever tudo na luz disso que eu estou fazendo aqui nesse slide, tá certo? Então vamos lá. Chocante, certo? Chocante. Bom, agora que vem uma coisa importante. Uma coisa importante. Vamos lá. Eu peguei aqui o círculo trigonométrico unitário, tá certo? E eu peguei 3 números complexos ali, 3 vetores. Um que faz um ângulo alfa, um que faz um ângulo beta, é esse verdinho que está ali, e um maior que faz alfa mais beta. Alfa mais beta, tá certo? Então, eu pergunto a vocês o seguinte, esse vetor que faz um ângulo alfa, por exemplo, lembro que o círculo é unitário, esse raio é 1, né? Então, qual é a parte real e a parte imaginária desse vetor que faz um ângulo alfa com eixo real? É cosseno alfa, é a parte real, e o seno alfa é a parte imaginária, certo? Então o cosseno alfa é a parte real do meu número complexo, né? Ali, e o seno alfa é a parte imaginária, tá certo? Então o que esse cara que está aqui do meu lado, esse cosseno alfa mais i seno alfa, o que ele faz? Se eu multiplicar alguém por esse vetor cosseno alfa mais i seno alfa, o que acontece com esse alguém? Bom, o módulo desse vetor é 1, é unitário. E o ângulo é alfa. Então, esse númerozinho complexo que está aí em vermelho, destacado, cosseno alfa mais i seno alfa, o efeito geométrico que ele tem quando você multiplica ele por um vetor é rodar o vetor θ graus no anti-horário. O outro, com ângulo beta, é rodar beta graus. Então, eu pergunto o seguinte, se eu multiplicasse um vetor V, primeiro pelo cara que faz alfa ali, o que ia acontecer com o vetor? Ele ia rodar alfa graus. Se eu multiplicasse pelo outro que faz um ângulo beta, ele ia rodar mais beta graus. Ao final, depois de 2 rotações, qual seria o efeito resultante disso? Se você primeiro roda alfa, depois você roda beta, a composição de 2 rotações vai dar uma rotação de alfa mais beta, certo ou não? Que é esse número complexo que está piscante ali, ó. Esse cara que está aqui, ele é o produto desses 2 caras, um na cor vermelha e um na cor verde. Se eu multiplicar esses caras aí que estão aparecendo aqui do meu lado, tá? Em vermelho e em verde, eu vou obter este cara que está aqui. Beleza? Olha que incrível, tá certo? Aí quando eu faço essa continha, eu vou botar um quadrinho branco para ficar mais fácil de enxergar aqui. Dá uma espiada, ó. Esse cara que está colorido ali de rosinha com roxinho, isso aí é para ajudar vocês a entenderem o que vai acontecer a seguir. Mas ele é o produto do número vermelhinho pelo número verde. Ó, cosseno de alfa
mais I seno alfa vezes cosseno beta mais I seno beta. Isso é igual a cosseno de alfa mais beta mais I seno de alfa mais beta. Então, se vocês multiplicarem isso que está aqui do meu ladinho, aqui, ó, esse termo, um pelo outro, vai dar essa conta horrorosa que está aí. Tá certo? Dá essa conta que está aí. Então, uma coisa interessante é apenas para mostrar para vocês o seguinte, que como esse número que está aqui é um número complexo, e aquele primeiro número lá em cima, que está... Esse cara que está piscando aqui, ó. Perdão. Ops. Esse cara que está piscando aqui. Olha só. É o primeiro que está ali, certo? Esse cara é igual a isso que está aqui embaixo, ó, esse grandão que está aqui embaixo. Então as partes reais têm que ser iguais e as partes imaginárias também. Só que quando eu igualo as partes reais e as partes imaginárias, eu tenho isso aqui em cima, ó, que são aquelas fórmulas trigonométricas já conhecidas de cosseno da soma de dois arcos, seno da soma de dois arcos. Então, quer dizer, essas fórmulas, elas podem sair daí, né? Isso é uma coisa interessante, eu fiz para poder mostrar para vocês. Então, isso é uma coisa, momento né? Para mostrar que essas fórmulas trigonométricas, elas podem ser entendidas para quem trabalha. Claro que ninguém vai fazer isso no ensino fundamental ou até mesmo no ensino médio dessa maneira. Mas isso mostra uma outra forma de se obter essas fórmulas que estão aqui em cima, sem ser aquela usando semelhança, aquelas coisas todas. Tá certo? Isso foi mais uma curiosidade periférica. Eu não vou usar isso aí para mais nada. Agora eu quero falar sobre um matemático do século XVIII incrível, um cara chamado Euler. E o Euler, ele inventou Deixa eu mostrar para vocês aqui um negócio aqui. Momento interessante aqui, hein? Olha que interessante. A Lucimar Silva chegou. Inacreditável, está no chat. Lucimar, bem-vinda. Que legal, não tive um tempão aí. Olha que máximo, Lucimar, muito legal. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês curiosa. Eu vou voltar aqui nesse outro slide. Olha que coisa. O que eu disse é, quando eu multiplico esse número complexo vermelho pelo número complexo verde, dá aquele número complexo preto. Ou seja, você roda alfa, depois roda beta. Quanto você roda no total? Alfa mais beta. E aí, esse matemático Euler, ele percebeu uma coisa muito interessante. Que quando você multiplica um vetor por um número complexo que roda alfa, depois você multiplica de novo por outro que faz rodar beta, a composição disso, nos ângulos, é a soma dos ângulos. Ou seja, você multiplica duas vezes o número complexo, mas o comportamento angular ele é aditivo. Então acontece uma coisa assim, ó, como está aqui em cima. Eu pergunto a vocês o seguinte, qual é a função que se você multiplica, por exemplo, uma função de um certo valor alfa pela função de um certo valor beta, qual função f tem f de alfa vezes f de beta igual a f de alfa mais beta? Qual função transforma uma multiplicação em uma soma? Ou no caso, uma soma em uma multiplicação? Tem duas funções que fazem isso em um sentido e em outro. Uma transforma a soma em um produto, como essa que está aqui em cima, e tem uma que transforma um produto numa soma. Quais são as funções que têm esse comportamento? A exponencial, é a exponencial. Por exemplo, E elevado a alfa vezes E elevado a beta é igual a E elevado a alfa mais beta, certo? Isso deve estar um pouco complicado, mas agora vai ficar mais claro. O Euler percebeu que nessa história de você multiplicar um número complexo por um vetor e você ir fazendo rotações, ele percebeu o seguinte, que havia uma grande similaridade, né, desse tipo de estrutura
com o funcionamento da função exponencial. Então ele definiu a função exponencial complexa a partir disso. Olha que loucura. A ideia do Euler foi definir E elevado a I θ, E elevado a I vezes θ, como o cara que faz rodar θ graus. Essa foi a ideia dele. Então, se eu multiplicar essas duas exponenciais, uma que roda θ e uma que roda beta, θ mais beta vai dar θ mais beta, tá certo? Então, no conjunto dos números complexos, então, no final das contas, essa exponencial, ela é um número complexo que faz rodar θ graus, tá certo? No caso, radianos, perdão. Θ radianos, tá certo? Então, a grande história agora é a seguinte. E se o θ fosse π radianos, π radianos correspondem a 180 graus, certo? Então, se eu pegar E elevado a πi, o efeito geométrico, rodar 180 graus é fazer o quê? É virar para trás, né? Então, nesse sentido, E elevado a Iπ é uma rotação de 180 graus, que é uma inversão. É o mesmo que multiplicar por menos 1. Então, no caso, essa equação que está aqui em cima é a famosa fórmula de Euler, que o pessoal escreve assim: E elevado a Iπ mais 1 igual a 0. Né? Que é o tipo de fórmula que é um barato. O pessoal acha essa fórmula o máximo, porque ela reúne todos os números mais famosos da matemática, as operações. Ops. Ela é uma fórmula que reúne os números mais famosos da matemática, as operações, a operação mais famosa, né? A adição, a relação mais famosa, que é de igualdade. Então é como se essa fórmula fosse uma fórmula mágica, tá certo? Então, no caso, E elevado a Iπ mais 1 igual a 0, essa é uma fórmula assim, célebre pra caramba, mas o significado dela é nada além disso. Tá? Rodar π radianos é o mesmo que virar para trás. É isso que essa fórmula quer dizer. Tá certo? Então isso é uma coisa interessante. E aí chegou a hora... Meu Deus, será que é interessante mesmo? Mas de toda maneira eu quis falar sobre isso porque é o tipo de coisa que todo mundo fala nessa fórmula do Euler, mas na realidade a ideia do Euler foi definir a exponencial, né, em termos daqueles números complexos que promovem rotações de θ radianos. Né? Por exemplo, uma coisa curiosíssima, né? A exponencial complexa, por causa disso, é uma função periódica de período 2π. Olha que loucura! A função exponencial, né, ela é periódica e o período é 2π. Porque a cada volta que eu dou, eu volto para o mesmo lugar. Tá certo? Isso é uma coisa bastante interessante, né? Porque a parte, né, exponencial complexa com I, com a parte imaginária ali só com número imaginário puro, né? Essa é uma função periódica muito interessante, tá certo? Muito interessante mesmo, tá? Então essa são ideias então para tentar ficar mais claro para vocês isso daí. Perguntas, queridos? Digam aí perguntas. Tô achando que isso aí tá muito difícil, tá? Deve estar sendo uma chatice isso daí, olha. O John tá gostando, fantástico, mais que a sua didática. Pô, obrigado, John, muito obrigado, querido. Te agradeço muito a gentileza. Não sei se eu tô errando na mão aqui, mas é porque é um assunto... Agora chegou a hora da equação do segundo grau. Então o pessoal que esperou até agora é a hora. A Lucimar tá falando que chegou aqui. Lucimar, incrível. Tava com saudade de tê-la aqui presente. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal que está aí assistindo. Então façam as perguntas. Eu vou agora falar sobre, então, afinal de contas, o que a equação do segundo grau, o número complexo e uma caminhada tem a ver. Apertem os cintos, queridos, porque agora é o negócio, hein?
Então vamos lá? Façam as perguntas aí. Bom, prestem atenção. Eu vou agora explicar com calma. Esse é o grande momento. Chegou a hora. Chegou a hora. Vamos lá. Eu vou pegar essa equação do segundo grau apenas a título de exemplo. Poderia ser qualquer uma, mas eu apenas estou pegando essa porque eu sei quais são as raízes, são fáceis de representá-las. Então, e eu montei a apresentação até para poder construir geometricamente, previamente, o significado delas. Mas vamos lá aqui, olha. As raízes dessa equação do segundo grau são 1 mais i e 1 menos i. Né? Então ela é, se vocês fizerem o delta, vai dar negativo, não tem raízes reais, as raízes são imaginárias, 1 mais i e o conjugado 1 menos i. Tá certo? Então, 1 mais i é a raiz que eu vou destacar. Eu falei há pouco bastante sobre o significado do 1 mais i e eu relembro a vocês que 1 mais i é o número complexo que, quando eu multiplico 1 mais i por um vetor v, o efeito geométrico que eu promovo sobre v é rodá-lo 45 no anti-horário e esticá-lo por um fator raiz de 2. Tudo bem? Então, vejam só aqui. Bom, essa é a raiz que eu vou abordar. Bom, se 1 mais i é raiz dessa equação do segundo grau que está ali, isso significa o quê? Que se eu substituir 1 mais i no lugar do x, vai dar 0. Certo? Então, se eu pegar 1 mais i, colocar no lugar do x, tem que dar 0. Todo mundo tá junto? Estamos juntos? Queridos, esse é o momento. Esse é o momento. Então, agora é a hora. Tá certo? Estamos juntos, sim ou não? Então, o que eu quero mostrar para vocês é 1 mais i colocando na equação dá 0. Isso vocês podem comprovar algebricamente se vocês quiserem. Certo? Então, se vocês quiserem, basta algebricamente 1 mais i ao quadrado, faz a conta, faz a continha, vai cancelar tudo, vai dar 0. Mas eu não quero fazer isso. O que eu vou fazer é entender isto que está aqui do meu lado geometricamente. Beleza? Então vamos lá. Isso é 0. Como eu vou mostrar que isso é 0? Como eu interpreto o fato disso ser 0? Tá certo? Bom, o que eu vou fazer é multiplicar. Olha isso. Eu vou multiplicar. Se o cara lá em cima, se essa equação, se esse primeiro termo do lado de lá é igual a 0, se eu multiplicar esse primeiro termo por um vetor v, tem que dar o vetor nulo. Concordam comigo ou não? Se 1 mais i ao quadrado menos 2 vezes 1 mais i mais 2, se isso é igual a 0, então se eu multiplicar esse número por v, seja v quem for, não importa quem é o v pode ser qualquer um. Veja, o v pode ser qualquer um. Se eu multiplicar esse número por v, vai dar o vetor nulo. 0 vezes qualquer vetor é o vetor nulo, concordam? Sim? Bom, então vejam bem. Eu vou aplicar a propriedade distributiva. Eu vou pegar 1 mais i ao quadrado, eu vou multiplicar por v, é a parte que está em vermelho ali, ó. Depois eu vou pegar o menos 2 vezes 1 mais i, vou multiplicar por v, é a parte que está em azul. E o 2, e eu multiplico por v, dá 2v. E isso tudo deve ser igual a 0. Tudo bem? Então eu colori com 3 cores diferentes, uma vermelha, uma azul e uma verde. E eu vou tratar cada parte dessa colorida assim. A parte vermelha é a parte 1.
A parte azul é a parte 2. E a parte verde é a parte 3. Tudo bem? Bom, o que eu vou fazer agora é mostrar que isso dá zero geometricamente. Vem comigo, galera, vem comigo. Parte 1, vou voltar para cá. A parte 1 é a parte vermelha. 1 mais i ao quadrado vezes v. 1 mais i ao quadrado vezes v. Vamos lembrar. Quem é 1 mais i ao quadrado, galera do chat? Não me deixem sozinho agora. 1 mais i ao quadrado vezes v. 1 mais i roda 45 e estica a raiz de 2. 1 mais i ao quadrado faz o quê? Roda 90 e estica 2. Portanto, giro de 90 graus, ampliação de fator 2. Ou seja, se eu tenho um vetor v, esse vetor v pretinho, o 1 mais i ao quadrado vezes v é o vetor vermelhinho. É esse que está maior ali. Tá certo? O vetor pretinho é o v, tá? Que tá aqui, né? E eu dobro e rodo 90 graus. Dá o vetor vermelhinho. Então o vetor vermelhinho, a parte 1, é esse vetor vermelhinho vertical. Tudo bem? Tamo junto ou não tamo junto? Pessoal do chat, vamos lá. Agora, parte 2. Essa, a gente agora tem que pensar junto. Me ajuda, vem comigo. Eu tenho um vetor v. Vamos junto. Tenho um vetor v. Quando eu multiplico por 1 mais i, o que acontece? Ele roda 45 e ele estica a raiz de 2. Mas quando eu multiplico por menos 2, esse menos inverte o sentido e ele dobra. Ou seja, eu tenho várias transformações geométricas simultâneas. Eu rodo 45, estico a raiz de 2, aí eu viro para trás e eu dobro. Giro de 45 graus, vira para trás, estica a raiz de 2 e depois dobra. Ou seja, no final das contas, eu estico 2 raiz de 2. Né? Raiz de 2 é 1 mais i, que eu estico, e depois que eu multiplico por 2, eu dobro. Então eu dobro o que já tinha sido multiplicado por raiz de 2. Então o fator total é 2 raiz de 2. Então, a história é essa. Olhem aqui em cima. V é o vetor preto. Tá? O vetor preto. Tá? Então, ele vai rodar 45 graus, tá certo? Então ele roda 45 graus, tá certo? Quando ele roda 45 graus, aí ele vai esticar um pouquinho por um fator raiz de 2 e depois ele vira para trás. Então esse vetor azul seria, rodou 45 para cima, que é aquele vetor meio cinzazinho, mas aquele fator, esse vetor cinza, ele foi esticado 2 raiz de 2. E aí ele virou para trás, vira menos 2 raiz de 2 para trás. Então fica módulo de V, rodou 45 graus, aí estica 2 raiz de 2 e vira para trás. Esse é o vetor azul. Dá para entender isso ou não? Sim ou não, queridos do chat? Pessoal do chat, vamos lá. O que significa multiplicar um vetor por menos 2 vezes 1 mais i? Significa, mais uma vez, roda 45, estica 2 raiz de 2 e vira para trás. É esse vetor azul que está aí. Tudo bem? E por fim, o que seria a terceira parte, que é o 2v? O 2v vai ser o quê? É simplesmente uma ampliação, é o mais fácil de todos. Dado um vetor v, 2v é dobrar. Mantém direção, mantém sentido, dobra o módulo. É isso. Então, queridos, nessa história que eu quero mostrar que dá zero, eu tenho 3 partes. Uma parte, a parte vermelha, que é o vetor em pé. A parte azul, que é aquele vetor virado para baixo. E o 2v, que é o dobro do vetor v. Então fica mais ou menos essas 3 partes aí. Tudo bem? A parte vermelha é o vetor vermelho em pé, a parte azul
é o vetor azul e a parte verdinha é o vetor verde. Tudo bem? Agora chegou a hora. Apertem os cintos. Tem um negócio que fala assim lá na... O pessoal fala assim: por favor, apertem os cintos e mantenha a cabeça e os braços no interior do carro durante todo o percurso. Agora chegou a hora. A caminhada geométrica. Agora que a gente vai andar. Então presta atenção na história. Eu vou pegar um vetor V qualquer. Eu vou pegar um vetor V qualquer. Pode ser qualquer um. Tá? Qual eu vou pegar? Se pode ser qualquer um, para poder ilustrar o que eu estou querendo, eu vou pegar o vetor mais idiota do universo. O vetor mais idiota do universo é o 1, 0, tá certo? Então, eu vou pegar o vetor V que eu vou pegar é o vetor 1, 0. Então, vamos lá. O que acontece quando eu multiplico? Vamos lá, eu quero multiplicar todo esse cara por V, a parte vermelha. O que vai acontecer aqui, quando eu multiplicar esse vetor vermelho pela parte 1? Ele vai subir. Ele vai subir. Então, se eu estava no 1, no eixo real, eu vou subir lá para cima. Eu vou parar em 2i. Porque 1 mais i ao quadrado é 2i. Eu vou parar lá em cima. E aí, imagina o Matias que estava no 1, multiplicaram o Matias por 1 mais i ao quadrado, e o Matias foi parar lá em cima no 2i, cara. Tá lá em cima. O Matias está no 2i, olhando todo mundo lá de cima. Quando eu adiciono aquele vetor azul, que é a segunda parte, quando eu multiplico esse mesmo vetor V que é o 1, quando eu multiplico pelo vetor azul e eu somo aquela minha posição lá no 2i, dá uma coisa assim, ó. Porque reparem, esse vetor azul, ele faz 45 graus com o eixo das ordenadas. E o comprimento dele é 2 raiz de 2. 2 raiz de 2 é a diagonal do quadrado de lado 2. Então, eu tô lá no 2i, eu desço pela diagonal do quadrado, vou até o menos 2. Aí o Matias estava no 1, subiu lá em cima pro 2i, parte 1. Aí pegou a parte 2. O Matias foi jogado lá pro eixo real de novo, lá pro menos 2. E aí falta a terceira parte. A terceira parte, tá? A terceira parte é colocar o Matias, somar mais 2V. Então, se o Matias estava no menos 2, na hora que eu somo 2V, eu vou parar onde? No 0. Tá certo ou não? Olha lá, ó. Olha só que coisa. Então, quando eu estava... Vamos lá, vou fazer tudo de novo. Tá? Olha só que loucura. Vamos de novo. Eu estava aqui, multipliquei por 1 mais i ao quadrado. Puf, fui lá pro 2i. Tá? Então eu estou lá em cima. Agora eu vou somar aquela parte azul. O vetor azul me joga para baixo, pro eixo real de novo. E eu paro no menos 2. E aí tem a terceira parte. A terceira parte é 2V. Mas o V não é 1? O V não é 1? Quem é 2V? 2V é 2. Então, menos 2 mais 2 dá 0, queridos. Ou seja, olha que loucura. O que eu estou dizendo é que quando eu digo que 1 mais i é a solução, uma solução dessa equação de segundo grau, eu estou dizendo que 1 mais i é uma transformação geométrica que vai me permitir caminhar pelo plano e ter como destino final a origem. Ou seja, qualquer lugar que eu tenha início, eu posso pegar qualquer lugar do ponto, qualquer lugar do plano que eu esteja. E esse é o meu V, é a minha posição inicial. Então, se eu seguir as transformações geométricas dada pela equação do segundo grau, ela vai me levar para a origem. Queridos, olha que lindo. A história aqui é a seguinte, eu fico arrepiado. Prestem atenção aqui, ó. Eu estava no 1.
eu fui até o 2i. Do 2i eu fui até o menos 2. E do menos 2 eu fui até o 0. Cheguei no 0. 0 é o meu destino sempre. Quando a minha transformação geométrica básica de referência, que é 1 mais i, ela é a raiz da equação do segundo grau. Prestem atenção no que eu vou falar agora. Olha isso. Quando nós temos o teorema fundamental da álgebra, que significa o seguinte: todo polinômio, tá certo? Cujos coeficientes são complexos, possui uma raiz em C. Tá certo? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, dado qualquer polinômio, sempre existe uma transformação geométrica no plano baseada em rotações homotetias que, quando composta assim, consecutivamente e adicionadas umas às outras pelos termos da equação, isso vai te levar à origem. Ou seja, é um passeio garantido do ponto em que você estiver até chegar no 0. Isso é incrível! Isso é incrível, queridos. Perceber, na verdade, a solução de uma equação do segundo grau como uma forma de você, como uma transformação geométrica base para chegar na origem. Ou seja, é um mapeamento de ação geométrica e não apenas algébrico. Vocês devem lembrar o seguinte, que toda vez que eu acho a raiz de um polinômio, uma raiz complexa de um polinômio, o conjugado complexo dessa raiz também é uma raiz do polinômio. Só que o conjugado complexo, quem é o conjugado complexo? Você mantém a parte real e você troca o sinal da parte imaginária. Ou seja, você meio que rebate, né? Rebate o número complexo em relação ao número real. Então, se eu pegasse o 1 menos i, esse caminho que eu fiz aí com os pezinhos virados para cima, eles iam virar para baixo. Ou seja, dá para entender geometricamente o motivo do conjugado complexo de uma raiz ser necessariamente uma raiz também. É uma invariância nessa história daí. Se eu achar um caminho que me leva a outra transformação espelhada, é outra que me leva também. Tá certo? Muito interessante, muito interessante. Eu vou então voltar para essa menina que está aqui e já vou para as perguntas, tá? Tá chegando aqui no final do programa de hoje. São 3 raízes. 1 mais i raiz de 3 sobre 2. O conjugado, que é o rebate. A reflexão do negócio, né? O rebatimento. E o 3. 3 é uma raiz real disso daí. Se vocês quiserem substituir o 3 nesse sentido, dessa transformação geométrica, o que vai acontecer é que todo o caminhar vai ficar na reta real. Então você vai ficar de um lado para o outro, andando assim, ó, e vai parar na origem do mesmo jeito. Tá certo? O legal de pegar uma parte, uma raiz com parte imaginária, é que você garante que você vai pegar uma transformação que muda de direção. E aí você vai passear pelo plano. Então, se vocês quiserem pegar o 3 que está aqui do lado, para poder substituir e ver como é esse passeio vai ficar o tempo todo na reta, tá certo? Sempre no eixo real, tá? Mas eu vou pegar a 1 mais i raiz de 3 sobre 2. Vou pegar essa. 1 mais i raiz de 3 sobre 2. E aí é que vem a história que eu quero chamar a atenção do seguinte. 1 mais i raiz de 3 sobre 2... ele é 1 meio mais i raiz de 3 sobre 2, né? Ou seja, é como se fosse cosseno de π sobre 3 mais i seno π sobre 3. Ou seja, esse númerozinho que está piscante aí em cima, 1 mais i raiz de 3 sobre 2, ele é um número que roda 60 graus e preserva módulo e sentido. Esse é um cara unitário. Esse número complexo tem módulo 1. E o efeito geométrico que ele
promove é rotações de 60 graus. Então, prestem atenção no que eu vou falar com vocês. Prestem atenção. Rotações de 60 graus. Rotações de 60 graus são rotações que estão, de uma certa maneira, relacionadas com coisas do tipo triângulos equiláteros, né? Hexágonos, coisas assim. Tá certo? Então, de uma certa maneira, isso vai surgir agora aqui. Eu vou... Então, apenas para poder situar o meu argumento, que está chegando agora aqui, é o final. 1 mais I raiz de 3 sobre 2 é o número que faz rodar 60 graus no anti-horário. E é isso. 1 mais I raiz de 3 sobre 2 é o número que faz rodar 60 graus no anti-horário e só. E só. Tá certo? Olha só. Peguei a menina. X ao cubo. Se eu colocar aquele número complexo I1 mais I raiz de 3 sobre 2, que roda 60 graus, se eu colocar no X ao cubo, vamos lá, galera, eu não quero que vocês façam álgebra aqui, eu quero que vocês pensem em geometria. Se eu coloco no lugar do X um número que roda 60 graus, X ao cubo é o quê? Galera do chat, diga aí. Se eu faço 3 rotações de 60 graus, qual é o efeito final? É uma inversão de 180 graus. Pô. Rodar 3 vezes 60 é virar o vetor para trás. Pô. Então esse x ao cubo, ele pega o meu vetor v e ele vira o vetor v para trás. Pô. Tá certo? O que o menos 4x2 faz? x2 roda 120 graus. Concordam? O 4 quadruplica o tamanho. Então eu rodo, veja. Aqui, ó, tem o vetor. Eu rodo 120 graus, e aí eu quadruplico, e aí tem o menos, aí eu viro para trás. Tá certo? Então é uma rotação de 120 graus, seguida de uma inversão, e você estica 4 vezes. Então esse menos 4x2 é isso. Então, só para lembrar, x ao cubo é virar para trás. Menos 4x2 é roda 120, vira para trás e estica 4. Beleza? E o 4x é o quê? Roda 60 e estica 4. E menos 3 faz o quê? Ele simplesmente inverte o vetor para o outro lado e triplica. Tudo bem? Então, eu estou fazendo uma análise do efeito geométrico de cada termo dessa equação de terceiro grau quando a minha solução complexa que está em cena aqui como x é 1 mais I raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Eu quero mostrar que isso dá zero. Então agora vem o pulo do gato. Meu Deus, ele vai fazer isto, meu Deus, calma. Vamos com calma, queridos. Calma, o vetor V é o 1, tá certo? Mesma coisa que eu fiz antes. O vetor V inicial pode ser qualquer um, aí eu pego como vetor vermelhinho ali o mais simples do mundo, tá certo? Então eu vou voltar aqui para lembrar. O x ao cubo é virar para trás. Então, x ao cubo vezes v vai ser o quê? Virar para trás. E eu venho para o menos 1. Olha os pezinhos ali, ó. Tá certo? Eu virei para trás. Aí depois eu lembro. Eu rodo 120, estico 4 e viro para trás. Então se eu viro para trás, vai fazer um ângulo de 60 graus ali. E eu vou esticar 4 vezes. Ou seja, o que tinha módulo 1, eu vou andar 4 unidades. Então lá vai o Matias andando. Vai até o vértice. É como se eu estivesse andando sobre esse... Tem um triângulo ali, tá vendo? Ó?
Então eu estou indo pelo lado do triângulo. Eu só coloquei os pezinhos assim por fora para não ficar em cima da linha e eu acho que assim fica mais fácil de ver, tá? Mas você pode ficar andando só pelos segmentos de reta se vocês quiserem representar. Mas então eu estava no -1, então vamos lá, eu vou aqui voltar para vocês verem. Vamos voltar. X ao cubo vira para trás. Menos 4x2 vai ser roda 120, quadruplica, vira para trás. Então faz um ângulo de 60 aqui. É o que acontece ali, ó. Tá? Então, aí tem o 4x, que é rodar 60. Tá certo? Ops. Que aí vai ser rodar 60. Tá certo? Então, olha lá como é que fica. Vamos ver aqui, ó. Vamos lá. Primeiro, vira para trás. Depois anda até aquele vértice do triângulo lá embaixo. Agora eu vou pegar o meu vetor V que estava assim, eu vou rodá-lo 60 graus. Aí eu vou subir, ó. Eu vou subir e vou andar mais 4, porque é 4x. Então eu vou andar até aqui. Então é um triângulo equilátero. Então eu estou no -1, eu fui até lá, agora eu fui para o outro lado, eu vou até o 3. Porque se você olhar a parte de cima horizontal, também mede 4. Então eu tenho um triângulo equilátero. Aí quando eu chego no 3, lembra que tinha -3, que é o último termo? -3? O -3, queridos, vai me levar para a origem. Cheguei também. Olha que loucura, cara. Olha só que loucura esse negócio. Então, eu não sei se está muito claro. Eu acho que talvez não esteja muito claro. Está um silêncio nesse chat. Eu vou até desandar. Eu vou desandar para chamar a atenção aqui de novo. Ó, x ao cubo vira para trás. Menos 4x2 desce até o vértice daquele triângulo equilátero lá embaixo. Mais 4x sobre, mais 4, volta para o eixo real, para no 3. Menos 3 dá 0. Ó, andou, inverteu. Foi até lá embaixo no vértice do triângulo. Subiu até o 3. E aí, -3 chegou na origem. Queridos, isso mostra como que a gente resolve, consegue interpretar geometricamente as soluções de equações polinomiais de qualquer grau. Tá? Então, por exemplo, se eu tivesse uma equação, por exemplo, completa de 7º grau, eu ia ter. Esse meu caminho teria 8 partes caminhando, 8 histórias acontecendo. Queridos, o programa acabou! Acabou, queridos! Quero que vocês fazer uma última propaganda, pessoal que ainda não participou do podcast, não ouviu o podcast, tá aqui em cima, tá no Spotify, tá no iTunes. Não percam, já está disponível lá. Quem quiser pode ouvir também no celular, no browser, no navegador. É só você escanear esse QR Code que está aí. Você vai ser levado direto já para o podcast. O episódio 1 está lá. O episódio 2 entra nessa semana, nos próximos dias, com a entrevista que eu fiz com o professor Ubiratã D'Ambrosio, muito legal. A gente conversou sobre etnomatemática, sobre matemática humanista, quais as relações de uma com a outra. Então tá muito legal. Na semana que vem tem o episódio 3 com o professor Nilson José Machado. Eu conversei com ele sobre a Base Nacional Curricular Comum, muito legal. Então tá bombando. O podcast tá chegando agora, esse primeiro episódio. Ele foi mais simples, mais falando um pouquinho sobre o programa da Matemática Humanista, para quem não conhece, mas agora, a partir desse episódio 2, começam realmente os quadros, todas as coisas legais que o podcast tem para vocês. Então, queridos, há algumas perguntas aí a fazer. Meu amigo Thales, cara, inacreditável. Que prazer, amigo. Que prazer. Thales foi meu aluno na Rural. Nossa, foi muito legal. A gente aí, o Thales aí, grande Thales, um abraço, cara. Pô, aproveito para estender meu abraço ao Roberto Carlos, né? Pô, que legal, cara. Ao Alessandro também, muito bacana. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. É aquela história. Eu tô tentando alternar os temas. Hoje
foi um tema mais focado em conteúdo matemático. Mas eu queria, de alguma maneira, com esse episódio de hoje, mostrar a vocês que é possível nós significarmos práticas algébricas por meio de práticas geométricas. Quase sempre, historicamente, isso quase sempre aconteceu, né? Quer dizer, essa dissociação entre álgebra e geometria, isso foi uma coisa construída, tá, no século passado, é uma coisa que não se justifica realmente, e aproximar geometria e álgebra é algo que eu acho muito importante. Então, enfim, o episódio de hoje foi para isso. Eu agradeço muito a presença de vocês. Foi um episódio inusitado, né? O que uma caminhada, né? Números complexos e uma equação polinomial de grau qualquer tem em comum. Tem em comum o olhar curioso, tá certo? E essa ideia do número complexo como um operador geométrico. Pessoal, a todos uma boa noite. Eu volto na semana que vem com mais um programa da Matemática Humanista ao vivo. Muito obrigado pela presença de todos e até lá. Obrigado, valeu, tchau, tchau.